Olá, eu sou o Rodrigo França, este é o Senna TV e hoje vamos falar de tricampeonato de Ayrton Senna, um programa especial simplesmente com Rubens Barrichello. É isso aí, amigos do Senna TV. Hoje um programa especial comemorando os 25 anos do tricampeonato do Ayrton Senna na Fórmula 1, 20 de outubro de 1991. E olha só quem está aqui com a gente no Senna TV, Rubens Barrichello. Rubinho, obrigado mais uma vez aí atender o Senna TV. Grandes pedidos aí do pessoal falando no nosso canal no YouTube. E também agradecer a parceria com o Pit Stock da Medley e da Mobil que está aqui com a gente. E, Rubinho, bom, tenho 1000 perguntas para fazer para você sobre Ayrton Senna, mas resumindo, o que vem na sua cabeça quando a gente fala do Senna e da sua convivência, né? Que você que correu com ele na Fórmula 1, teve ele praticamente como um mentor seu nas pistas, enfim, a sua admiração a gente sabe que é incrível. Eu acho que eu tenho, não tem uma coisa específica que eu coloque na mente, que eu lembre, assim. Ele foi uma pessoa sempre muito especial, desde o momento do kart, onde eu lembro, eu estava do lado do meu pai ligando para o seu Milton, perguntando se eles poderiam ter alguma situação onde eles poderiam colocar uma equipe no nosso caminho para saber, para o Mundial de Kart, 1987 e tal. E a glória daquilo foi a volta do Campeonato do Mundo, que eu tinha sido nono, tinham 114 menininhos, tal, não sei o quê. E eu fui ver um treino dele em Jacarepaguá, em 1987, e ele falou que queria me encontrar para me dar um abraço. Então ali é uma das fotos que eu tenho assim na cabeça como um primeiro momento com o ídolo, que foi se assim concretizar ainda mais o dia que eu entrei na pista com ele de verdade. Pô, essa história é sensacional. A Lotus amarela ali, quando você viu, o que é? O seu olho brilhou. Provavelmente você assim falou, quero ser um piloto de Fórmula 1, né? Eu quero ser um piloto de Fórmula 1 já era muito antes, mas tá ali do lado do ídolo e poder conviver com ele foi, assim, todos os momentos que a gente teve, né? 93 foi uma glória. Eu tive várias situações onde fui procurá-lo em Monte Carlo, bater no motorhome, perguntar se tinha alguma coisa que ele podia me falar de Monte Carlo. Ele foi muito gentil, estava ocupado, falou, aqui tal, você vai sentir que quando você estiver rápido, você vai escutar o pem do guarda-reio, e foi sempre assim mesmo. E é assim, então? Nas voltas boas, você bate no guarda-reio por dentro sempre. Ô, Rubinho, que professor melhor que você teve que Ayrton Senna em Mônaco, quer dizer, deve ser difícil até você assimilar tantos conselhos ali dele, né? Com certeza. E aí, eu acho que a glória da glória foi a gente ter jantado na prova de Adelaide, no sábado anterior. Você sabe que ele ganhou aquela corrida, mas ele estava com um piriri. Eu também. Opa, conta essa história. A gente comeu no mesmo restaurante e foi aqueles pratos assim, era uma coisa, um restaurante italiano. E ele pediu, falou, vocês querem alguma coisa específica, tal? Não, tal. Então pede um pouquinho do ravioli, um pouquinho do nhoque, um pouquinho do macarrão, e todo mundo participa da mesma comida. Então, tanto eu quanto o Christian Fittipaldi quanto o Ayrton, nós comemos o mesmo prato. O Christian não teve, e eu e o Ayrton tivemos que tomar um remedinho no dia seguinte para sanar, porque 2 horas de corrida em Adelaide não era fácil. Então, mas ele ganhou aquela corrida, ninguém sabe, com o piriri. Com o piriri e com o Simple the Best depois da Tina Turner no show, né? Simple the Best, que muita gente lembra, né, vendo no Jornal Nacional, aparecendo aquela coisa toda. E eu vi, eu estava do outro lado do palco e vi quando ele foi chamado pro palco. Foi assim um momento de história, né? Uma Tina Turner que é um ícone, né, daquele, né, até hoje, logicamente, e ali foi muito legal ver o reconhecimento dela, que estava lá para o fim de semana de Fórmula 1. Inclusive, a Austrália é muito conhecida por isso, ela sempre fazia isso. No ano seguinte foi o John Bon Jovi, que fez o show, e todo mundo que tinha o passe de Fórmula 1, todos os mecânicos podiam entrar. Os pilotos tinham uma área um pouquinho ali mais VIPzinha, mas era sensacional isso. Pô, viu? O Rubinho então não só dividiu a pista com o Senna, mas também viu o show, esse famoso show com a Tina Turner. E foi engraçado que você comentou, eu entrevistei os acelerados, né, o Cássio e o Gerson, e eles me contaram uma história que vocês uma vez alugaram um carro lá e
davam aquele totozinho lá no carro do Senna e o Senna não fazia nada, não fazia nada e não fazia nada. Chegou na hora de pagar a conta, você e o Christian foram pegar o carro, cadê o carro? Já tinha dado um PT no carro de um jeito que vocês não conseguiram nem sair do restaurante. Verdade a história ou tem um pouquinho de lenda nisso aí? Não, o Ayrton era muito conhecido pelas brincadeiras, era muito conhecido pelas situações que ele tinha com o Berger. E a gente achava que ele ia brincar com a gente. E daí um totozinho aqui, um totozinho lá, indo para esse restaurante, e ele não respondeu, nem falou, ficou quieto. A gente até achou que aí era uma lenda mesmo. E aí quando ele saiu do restaurante, ele saiu um pouco antes. Quando a gente apareceu na porta, ele já estava vindo de ré e bum, deu no carro, um carro entrou para dentro do outro. Ele engatou primeiro e foi embora. E então é verdade todas as brincadeiras que ele fazia com o Berger. Então eu fiquei muito satisfeito, apesar de ter pago todos os danos do meu carro, eu fiquei muito satisfeito pela situação de ter participado um pouco das brincadeiras dele. É quase um trote na faculdade, né? Parece que o veterano dá um trotezinho nos mais novos. Era mais ou menos isso, o Ayrton colocou você e o Christian ali como a nova geração chegando na Fórmula 1, ele tinha esse carinho mesmo especial? Tinha sim. Logicamente era uma pessoa muito ocupada, uma pessoa que, bem como eu, gostava muito de ficar na pista até boas horas, jantar na pista. Então a gente não é que se via toda hora, mas quando podia e o telefone tocava e Ayrton Senna era uma glória. Já pensou, gente? Até de arrepiar, né? Você tá aqui no seu telefone, toca Ayrton Senna. Demais, né? E você, Rubinho, até falou, acho que eu vi no seu Instagram, você contou uma história dessa que aconteceu em Suzuka, né? Que você tava indo lá no parque e o Ayrton tava lá e falou, meu, quer ir com a gente? Ele falou, vamos, na hora. Pô, como é que foi? Conta um pouquinho desse dia aí, que deve ter sido sensacional. Tem até a gente pôs no site oficial Ayrton Senna a foto, vocês dois mandando um hamburgão lá. Essa foto foi tirada por um fã. Tava eu, Geraldo Rodrigues, trabalhava comigo na época, e o Ayrton. A história verdadeira é eu e o Geraldo saímos do quarto do hotel da Disney e a porta do quarto da frente abriu, era o Ayrton, assim, não podia ter pedido nada para o Papai do Céu diferente. Ele estava sozinho, estava indo correr e aí ele falou, bom, vocês estão indo para onde? A gente está indo para Disney. Pô, posso ir? Pode ir. A hora que falou do hambúrguer, então, o cara foi a loucura, porque eu acho que era tão regrado, tão saladinha, falando, bom, vamos lá comer o tal do hambúrguer. Aí ele pediu ele comeu 2 daqueles hambúrgueres. Foi uma tarde muito agradável. A gente vê o Ayrton das pistas, né, aquela coisa toda dos recordes. Você conheceu o Ayrton como pessoa também nesses raros momentos, mas enfim, você conheceu e era o que todo mundo conta mesmo, essa pessoa simples, essa pessoa que gostava desses pequenos prazeres, como comer um hambúrguer, ir num parque de diversão. Tirando a competição, lá quando ele vestiu o capacete era o bicho, né, Rubinho? Com certeza, ele era um cara muito competitivo, um cara que na pista tinha pouco contato com amigos, assim, né? Ele gostava do Berger, ele gostava de estar ali muito de vez em quando me encontrando e tal, mas era um cara muito privado. Mas no tempo assim, fora, ele gostava muito dos sobrinhos, ele gostava muito de brincar, ele era sempre um cara agradável. E comigo foi sempre um nota 1 milhão, então certeza que essas são as histórias a que eu sempre vou me lembrar, para lembrar do sorriso, que é aquilo que a gente quer lembrar. E até a gente está fazendo um especial do Senna TV, a gente vai lá para Suzuka, inclusive querer umas dicas suas, assim, lá em Suzuka, o que você lembra do Ayrton, aquelas curvas? Eu lembro, por exemplo, na 91 lá, que o Mansell dá aquela escapada, tem a batida ali na chicane do Prost, o troco que ele dá na curva 1. O que são as suas memórias de Suzuka com o Ayrton e também como torcedor? Cara, eu vou te falar, a memória que eu tenho do Ayrton foi um dia em que o hotel é dentro da pista, mas piloto não consegue ir andando, são basicamente 300, 400 metros, mas piloto não consegue ir andando porque fica uma muvuca muito grande. Na época de 93, o japonês até chega perto, mas não toca. No ano 2000, o japonês já é um cara mais estilizado, meio europeu, aí ele já quer dar um toquinho, daí um já vem toca mais forte, enfim, você não tinha como andar, sabe, principalmente o Ayrton Senna. Eu entrei num carro com ele e fui para a pista. E quando eu desci, foi a maior alegria, porque ninguém queria saber de mim. Eu pude andar tranquilo, todo mundo foi em cima do Ayrton Senna, mas era em cima mesmo. Ninguém toca, mas você imagina 100 pessoas em volta que você não... Essa memória, para mim, ela vale mais do que a memória do... Ele falando tchau, 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 a gente se vê depois, tal, e acabou ali. Vale mais do que qualquer momento de pista.
Você com certeza falou da admiração dos japoneses, né? O Senna tinha essa coisa como se fosse um samurai para eles, né? Você viu isso não só no Japão, mas na Itália, no Brasil. Você viu, o Senna é um ídolo não só brasileiro, mas mundial. Mundial e japonês, porque você falava, eu aprendi umas 30 palavras em japonês, porque a comunicação do brasileiro com o japonês ela é muito legal. Ela tem uma química, né? Então eu falava lá, alguém que desca, que quer dizer como vai. Aí Aishitemasu, eu amo vocês, aquela coisa toda. De repente você falava Senna, era um negócio louco assim, sabe? Então mesmo depois nos anos seus da Fórmula 1, de Ferrari, mesmo já tinha. Com certeza, sempre foi uma coisa muito assim, um amor muito, uma coisa gostosa, sabe? E uma coisa muito interessante também do Japão, Rubinho, que eu como torcedor, né? Eu cheguei a cobrir em 97, foi meu primeiro emprego no Jornal da Tarde, mas eu como torcedor estava torcendo por você e pelo Ayrton. O seu primeiro pódio foi em Aida, né? No Japão, e foi o pódio que o Senna, foi o último pódio que ele viu. Isso te marcou de alguma maneira? Assim, acaba que marcando não por um lado tão positivo, mas aquele fim de semana o Ayrton, ele me mandou um copinho de champanhe do box dele. Ele não conseguia ir lá, ele tinha batido, o Mika Hakkinen deu no carro dele, ele rodou, estava chateado e tal, mas foi meu primeiro e ele quis mandar a marca, né, de comemora porque é muito legal. E você teve vários títulos, várias vitórias, e a gente sabe que com certeza, né, para o Ayrton seria muito especial acompanhar tudo isso, mas a gente sabe que você também, o mito dele, né, cresceu muito com isso. Você acha que hoje, se você falar Ayrton Senna é o melhor piloto da Fórmula 1, você não só concorda, mas você acha que o grid inteiro da Fórmula 1 concorda com isso? Eu acho que na vida a gente não vai conseguir essa concordância de todos os lados. Eu, como brasileiro, é até desleal falar porque eu sou Ayrton Senna até a Lua, então mas tem gente que vai falar, tem gente de outras épocas que vai mencionar Jack Stewart, Emerson Fittipaldi, tem Schumacher, tem uma série de pilotos que tiveram as suas marcas, mas eu acredito que em 80% eu votaria no Senna, sem dúvida. E para encerrar, pessoal, a gente normalmente no Senna TV dá um presente para o convidado, mas dessa vez para o Rubinho eu não vou dar nada, sabe por quê? Porque ele já ganhou 2 troféus Ayrton Senna. Amigo, você quando é troféu Ayrton Senna parece que você dá aquele gásinho a mais ali para ganhar pole na corrida do milhão? Você sabe que essa última vez me pegou de surpresa, eu não estava... O dia em que você sai pensando em algum troféu ou sai pensando em algum dinheiro, alguma coisa desse tipo, você acaba perdendo o foco real. Então, o meu foco era fazer a pole. Quando chegou o troféu, mas foi uma alegria tão grande, e lá em casa os dois, na ponta da casa tem o Ayrton e na outra é outro guardião olhando assim, se cruzando, sabe? Então foi uma alegria muito grande ter esse momento de que a gente... Assim, num milissegundo a gente lembra de tantas coisas. Então o Ayrton Senna está num lugar especial, com certeza, mas está em casa também num troféu muito lindo. Legal. E eu lembrei da última, Anderson Marcilli está ali com o cronômetro rapidinho. Donington Park 93, não tenho como não te perguntar disso, né, Rubinho? Você estava lá e fez uma sensacional primeira volta também, a do Ayrton é considerada a melhor de todos os tempos, e você estava na mesma condição ali. Como que o Ayrton fez e como você fez aquilo, porque realmente é espetacular. Sei, eu acho que o brasileiro anda tão bem na chuva, o brasileiro tem uma situação de se desenvolver tão bem com a chuva que naquele momento, na maior pura honestidade, eu achava que o pessoal estava com problema, porque eles estavam muito lentos na primeira volta na chuva e eu saí distribuindo e tal e consegui uma das minhas melhores primeiras voltas também. Então, e tem até um momento curioso para você fechar com chave de ouro, que eu me perdi durante a corrida, eu já não sabia mais que volta era, não sabia que momento da prova, eu só vi lá P2 e eu estava em segundo, eu falei, bom, e aí vem o Ayrton Senna atrás, falei, bom, agora só estou em P1, né, chefe, agora estou liderando, ele não vai, aqui,
por mais que eu idolatre, ele não vai me passar, tal. E eu tomei uma bandeira azul, eu tava tomando uma volta do Ayrton Senna, então... Gente, uma volta no segundo colocado. Ele tava me dando uma volta, até ele passou e deu uma xingadinha, mas a gente nunca falou disso. Tá vendo? Mas é justo, né? Mas assim, demais essa história, Rubinho. Eu queria agradecer mesmo, olha, tem muitas histórias, com certeza a primeira de várias aqui no Senna TV. Valeu. E boa sorte, quem sabe aí mais troféus Ayrton Senna para sua estante. Se Deus quiser. Valeu. Valeu, obrigado. Que demais esse papo com o Rubinho, né, pessoal? Eu achei muito legal, várias histórias, então aproveita e curte o vídeo aí, se inscreva no canal Senna TV e também compartilha com os amigos. Legal esse especial sobre o tricampeonato. E vê os outros vídeos também, que tem muitas histórias, não só do tri, do primeiro título, de Mônaco, enfim, vários vídeos bacanas também. E claro, você pode comprar os produtos na Ayrton Senna Shop. E eu vou tentar, já que a gente deu presente para vocês a entrevista do Rubinho, vou pegar essa aqui de presente para mim, tá bom? Valeu, até mais!